Do Evangelho de João, do capítulo de número 6, a partir do verso 51, Jesus disse: Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Se alguém comer desse pão, viverá para sempre. Esse pão é a minha carne, que eu darei pela vida do mundo. Então os judeus começaram a discutir exaltadamente entre si: como pode esse homem nos oferecer da sua carne para comermos? E Jesus lhes disse: Eu lhes digo a verdade, se vocês não comerem a carne do Filho do Homem e não beberem do seu sangue, não terão vida em si mesmos. Todo aquele que come a minha carne e bebe meu sangue tem a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Pois a minha carne é a verdadeira comida e o meu sangue é a verdadeira bebida. Todo aquele que come a minha carne e bebe meu sangue permanece em mim e eu nele. Da mesma forma como o Pai que vive me enviou e eu vivo por causa do Pai, assim aquele que se alimenta de mim viverá por minha causa. Esse é o pão que desceu dos céus. Os antepassados de vocês comeram o maná e morreram. Mas aqueles que se alimentam, ou aquele que se alimenta desse pão viverá para sempre. Ele disse isso quando ele ensinava na sinagoga de Cafarnaum. O verso 60 diz: ao ouvirem isso, muitos dos seus discípulos disseram: dura é essa palavra, quem pode suportá-la? Sabendo em seu íntimo que os seus discípulos estavam se queixando do que ouviram, Jesus lhes disse: isso os escandaliza? Que acontecerá se vocês virem o Filho do Homem subir para onde estava antes? O Espírito dá vida à carne, ou melhor, o Espírito dá vida, a carne não produz nada que se aproveite. As palavras que eu lhe disse são Espírito e vida. Contudo, há algum de vocês que não creem, pois Jesus sabia desde o princípio qual deles não criam e quem o iria trair. E prosseguiu: é por isso que eu lhes disse que ninguém pode vir a mim, a não ser que isso lhe seja dado pelo Pai. Verso 66. Daquela hora em diante, muitos dos seus discípulos voltaram atrás e deixaram de segui-lo. Jesus perguntou aos 12: vocês também não querem ir? Simão Pedro lhe respondeu: Senhor, para quem iremos? Tu tens palavra de vida eterna. Nós cremos e sabemos que és o Santo de Deus. Que o Senhor fale conosco através dessa palavra agora, e que ela se torne espírito na tua vida e te ministre e te sare, completamente restaure em nome de Jesus. Amém? Queridos, a partir dessa palavra e do contexto do Evangelho de João que eu li, do capítulo 6, a partir do 51 até o verso de número 68, eu quero falar de 3 abalos emocionais que está contido nessa história: rejeição, abandono afetivo e traição. Rejeição, abandono afetivo e traição. Eu quero falar dessas 3 coisas aqui. Irmãos, Jesus Cristo, nesse contexto histórico, ele havia alimentado uma multidão, e no final da tarde, ele manda os seus discípulos pegarem um barco e ir para a lagoa de Genezaré, o mar da Galileia, e Jesus fica orando, e ao meio da noite, aquela história, onde Jesus anda sobre as águas e vai até o barco, e ele encontra os discípulos, e eles chegam então até a outra parte da margem, e ali, a multidão fica sabendo que Jesus está lá, e a multidão vai atrás de Jesus. Jesus já havia alimentado mais de 5.000 pessoas, e quando Jesus olha para aquelas pessoas, diz: vocês estão me procurando por causa do pão que vocês comeram, mas não busque aquilo que perece, busque aquilo que é eterno. E Jesus vai dizer sobre a pessoa dele, a revelação dele, e aqui agora Jesus vai falar de algo espiritual e não natural, e Jesus vai falar de coisas espirituais, e eles estão lidando apenas de coisas
naturais. E assim é na nossa vida. Existem pessoas ao nosso redor que elas só conseguem se mover com aquilo que é natural, enquanto existem coisas que Deus está trabalhando na sua vida que é espiritual. Deus é espiritual, e só discerne, compreende o que é espiritual aquele que entende a voz do Espírito Santo de Deus. É por isso que nós precisamos buscar relacionamento, comunhão com Deus, intimidade, para nós entendermos as decisões, as atitudes que nós temos que tomar, e como nós devemos agir nos relacionamentos interpessoais do nosso dia a dia. Aqui, Jesus Cristo, ele está falando sobre o pão da vida, e ele vai se intitular como pão da vida. Os discípulos e aquela multidão disseram para Jesus: os nossos antepassados comeram o pão do céu. E Jesus diz: só comeram o pão do céu porque foi meu Pai que deu. E aí ele aponta para ele mesmo e diz: eu sou o pão vivo que desceu do céu. Se alguém comer desse pão, jamais terá fome de novo. E se alguém beber dessa água que eu dou, nunca mais vai ter sede de novo. E Jesus não está falando de algo natural. E agora no texto que eu li, ele vai apontar para algo mais profundo, que aconteceria, chamado a ceia do Senhor. Porque aqui quando ele vai falar, você precisa comer desse pão e beber do meu sangue, ele está apontando para a ceia do Senhor. Paulo, quando vai falar da ceia, ele diz: aquilo que eu recebi do Senhor vos entreguei. Na noite que o Senhor foi traído, tendo pegado o pão, dado graças, partiu e disse: esse é o meu corpo, que é partido por vós, comei. Então Jesus está falando de algo espiritual. E ele pegando o cálice, ele disse: esse é o cálice da nova aliança que eu faço através do meu sangue. Todas as vezes que vocês comerem desse pão e beberem desse cálice, vocês lembram da minha morte até que eu venha. Então Jesus está agora apresentando algo espiritual, e eles estão entendendo que eles teriam que comer de verdade a carne de Jesus, eles teriam que beber o sangue de Jesus. A mente deles não conseguia discernir o que era espiritual, mas a Bíblia diz que aquele que é espiritual discerne todas as coisas, e de ninguém é discernido. E Jesus tinha uma vida totalmente espiritual, o Espírito Santo de Deus habitava em Jesus e atuava, tanto que ele conseguia entender e saber o que estava dentro do coração dos homens. Quanto mais sensível você é à ação do Espírito Santo, mais você vai entender o que está dentro das pessoas. O Espírito Santo faz você discernir o que está dentro do coração dos outros. O Espírito Santo de Deus faz você ter um entendimento, ele te dá uma revelação do interior humano, e é por isso que você precisa desenvolver um relacionamento diário, íntimo e pessoal com o Espírito Santo. Jesus sabia que no meio dessa mensagem, de onde ele estava falando de algo tremendo, maravilhoso, ele estava falando da nossa salvação, da nossa redenção, do pão que é ele que seria comido, do sangue que seria o sangue vertido. Mas haviam ali 3 situações que ele passaria, e ele teria que vencer, porque cada um de nós também experimentaríamos, e elas são: rejeição, abandono afetivo e traição. E eu quero falar desses 3 temas aqui, para poder orar por você, porque os 3 abalam o emocional, machucam o interior, e pode levar uma pessoa a ficar depressiva. E eu creio que na presença de Deus existe um poder sobrenatural para restaurar o teu interior. Na presença de Deus tem um poder sobrenatural e espiritual para restaurar o teu interior. E o Espírito Santo vai restaurar você hoje aqui, em nome de Jesus. Irmãos, a primeira coisa que eu vou te ensinar aqui,
é sobre rejeição. Quando Jesus ele disse: eu sou o pão vivo, você precisa comer da minha carne, beber do meu sangue. Ao ouvirem isso, muitos dos discípulos, no verso 60, disseram: dura é essa palavra, quem pode suportá-la? Ali, irmãos, houve uma rejeição àquilo que Jesus carregava na vida dele. Rejeição, e o significado de rejeição é ser resistido, desprezado, significa ser recusado por algo ou por alguém. E a rejeição machuca, é uma das feridas emocionais mais profundas e mais difíceis de se tratar. A rejeição, ela pode se dar em todos os aspectos do relacionamento, inclusive da vida intrauterina, nas fases da infância, pré-adolescência, adolescência, nos envolvimentos dentro do casamento e dentro da família também. Existem filhos que foram rejeitados pelo pai e pela mãe. Um pai não quis, a mãe não desejou. E a criança, ela nasce e ela cresce com aquele sentimento de orfandade, de falta de importância, de se sentir rejeitada, de se sentir rejeitado. Às vezes, existe dentro dessa concepção um jovenzinho, uma criança que ficou sabendo que foi adotado, adotada, foi criado por outra pessoa, e esse sentimento de eu não me senti amado, eu não me senti desejado, eu não me senti querido. Isso pode ainda estar dentro do subconsciente da pessoa, afetando o seu sistema emocional, trazendo nela um sentimento de falta de valor, desvalorização, falta de importância. A rejeição, ela pode se dar inclusive por uma falta de uma percepção correta daquilo que acontece dentro do seio familiar. Uma criança pode ser muito amada pelo pai e pela mãe, mas se o pai e a mãe não têm o hábito de falar para o filho que ele é amado, que ela é amada, ela pode ser amada porque o pai cuida, porque o pai trata, porque o pai zela, porque o pai corrige, mas mesmo assim dentro dela, ela não se sente amada porque ela não ouviu que ela era importante. Então, há um senso distorcido do valor com relação ao amor, e ela se sente rejeitada, ainda que os pais a amem. E aí, no desenvolvimento social, nos grupinhos da amizade, às vezes ela não se enturmava direito, ou às vezes ela tinha algo fisicamente que talvez fosse diferente dos outros amigos, ou a classe social, ou a condição financeira, e isso tudo pode ter afetado dentro dela com um sentimento de desvalorização, de rejeição. A rejeição, irmãos, é um sentimento interno de um desprezo, de uma recusa, é uma ferida emocional. Uma menininha, por exemplo, aos 12, 13 anos na escola, quando olha para o menino na classe e ela se apaixona, e ela não é correspondida, e às vezes ela manda um bilhetinho, hoje em dia é o WhatsApp, né? Mas na minha época era bilhetinho, e ela não é correspondida, e logo ela vai se sentir feia, ela vai se sentir desprezada, inadequada. Pastor, mas não é errado uma menina de 12, 13 anos gostar de um menino? É errado namorar. A gostar, irmão, não tem como proibir. A gente não proíbe o sentimento. Mas o sentimento do desprezo pode existir. E aí, em diversas fases, namoros rompidos, relacionamentos de amizade, normalmente, queridos, pode ser de pessoas que você amava muito, amigos do trabalho, amigos na vizinhança, familiares,
Pessoas que um dia você teve intimidade e hoje não tem mais, e você se sente desprezado, rejeitado. Esse é um sentimento que Jesus estava vivenciando. Jesus estava falando de algo maravilhoso, e eu estou falando de alguém que na noite passada, ou no dia passado, no dia anterior, tinha salvado a vida de 5.000 pessoas, alimentando elas. Então eu estou falando de alguém que fez o bem para o outro, mas no outro dia já estavam julgando Jesus. Então eu estou falando de alguém que num dia tinha sido um canal de bênção na vida de alguém, no outro dia já não era mais. E Jesus está sentindo ali um sentimento da rejeição, porque você também sentiria esse sentimento. Você provavelmente passaria por ele também. Em alguma fase de algum relacionamento interpessoal, entre pessoas, você poderia ter sido resistido, desprezado e às vezes até descartado. Os discípulos disseram: não dá para ouvir essa palavra. No verso 61 diz: sabendo em seu íntimo que os seus discípulos estavam se queixando do que ouviram, Jesus sabia dentro dele. Jesus disse: isso está escandalizando vocês? E se eu disser então que vocês vão me ver subindo para o lugar onde eu estava? Eu estou falando com vocês de palavras vivas, de palavras espirituais. Vocês só estão enxergando no natural. E a Bíblia diz, irmãos, que daquela hora em diante, no verso 66, muitos dos discípulos voltaram atrás e deixaram de segui-lo. Então eu não quero que você olhe para Jesus como Deus. Eu quero que você olhe para Jesus vivendo a tua história. No verso 66, houve o abandono. E eu já falei da rejeição. Abandono, irmãos, é quando nós criamos uma expectativa em alguém. E nós criamos uma esperança, uma confiança. E nós depositamos nessa pessoa, às vezes, o nosso coração, nossa emoção. E essa pessoa, ela não corresponde, ou ela não se importa com os nossos sentimentos. E simplesmente ela se afasta, causando um abandono. Existem pessoas traumatizadas porque foram abandonadas. E é exatamente nesse contexto aqui, que a maioria das pessoas vão abandonando Jesus ali. E Jesus vai ser abandonado aqui. Por um momento eles estavam se alegrando juntos, mas daqui a pouquinho, Jesus chegou ao ponto de dizer: bom, então todo mundo vai embora. Ele olha para os 12 discípulos e diz aos 12: bom, todo mundo foi embora, me abandonou, fui rejeitado, fui abandonado, e agora? Vocês querem ir também? Porque está livre. Eu estou falando de algo para vocês que eu estou recebendo do meu Pai, mas se está difícil para vocês aceitarem e conviver com aquilo que eu tenho na minha vida, na minha história, então, segue a tua. Vocês querem ir embora também? E Pedro olha para Jesus e disse: Senhor, para onde iríamos nós, se só tu tens a palavra de vida eterna? Irmãos, depois do abandono, aqui no texto, no verso de número 64, do Evangelho de João, capítulo de número 6, diz assim: contudo, há alguns de vocês que não creem, pois Jesus sabia desde o princípio quais deles não criam e quem iria o trair. Eu falei de rejeição, eu falei do abandono,
Mas a terceira ferida emocional é a traição. A traição. Queridos, a traição causa muita dor. E ela não é uma dor física, mas é uma dor dilacerante. A traição, ela normalmente vem de quem nós nos importamos, nós investimos a nossa vida, nós investimos a nossa credibilidade, nós investimos o nosso tempo, nós investimos a nossa história. E isso, a traição pode causar feridas e desequilíbrios emocionais, levando a pessoa ao lugar da depressão. Ela não acredita que ela é mais apta na vida dela, ela se acha culpada por ter acreditado na outra pessoa, logo um sentimento de culpa vem dentro dela, onde eu estava com a minha cabeça de não ter visto isso acontecer antes, como eu fui acreditar nessa pessoa ao ponto de dar margem para ser traído, para ser traída. Eu me sinto bobo, eu me sinto enganado. E é exatamente aqui que Jesus está discernindo. Ainda que muitos vão embora, ainda que 12 fiquem e diz que me amam, ainda tem gente no meio que vai me trair. Pastor, Jesus precisava viver isso? Não, irmãos. Jesus só está vivendo isso porque ele tinha que vencer. E ele iria vencer a rejeição, o abandono e a traição, para que você pudesse vencer também. É a história sua aqui, é a nossa história, para que no nome de Jesus você pudesse ser curado. Irmãos, o Senhor não quer isso para nós. O Senhor tem nos chamado nesses dias pelo Espírito Santo para koinonia. A palavra koinonia é comunhão. E se o Senhor está nos chamando a koinonia, é porque ainda que haja pessoas ao nosso redor que possa ter nos machucado, nos ferido, nos magoado, Deus vai usar pessoas para curar você. Deus vai usar pessoas para abençoar a sua vida também. O Senhor vai usar pessoas para restaurar você, para te dar ânimo. Eu tenho dito desde domingo, irmãos. Você está se sentindo desprezado, rejeitado, abandonado, falta afeto, falta amor, falta uma palavra de carinho, falta um abraço, falta um eu te amo. Você tem que vir para o culto. Você tem que estar no culto. Porque aqui no culto, Deus vai usar uma pessoa para te dar um abraço, para dizer que você é amado, que você é importante, que você é de Deus, que Deus está trabalhando na tua vida, que você não vai desanimar, que o Senhor vai fazer esse milagre romper, e que a sua história vai mudar. E você recebe aquele abraço cheio de gratidão, sem cobrança nenhuma. E Deus usa pessoas para curar pessoas, irmãos. Deus vai usar essa pessoa perto de você para tocar em você. E Deus vai usar você para tocar nessa pessoa hoje, em nome de Jesus. Queridos, assim como Jesus, nós não estamos livres de enfrentarmos esses abalos emocionais causados por pessoas do nosso convívio. E ao longo do nosso caminhar, algumas experiências vão ser positivas e outras negativas, ou umas vão ser maravilhosas e outras vão ser desafiadoras, mas eu vou usar cada experiência como um aprendizado de vida, porque aquilo que Deus me cura, Ele me transforma de canal de cura na vida do outro. O que Deus curar você hoje vai tornar você um canal de cura na vida do outro. Profetiza na vida do teu irmão, diga: o que Deus está curando em você hoje, amanhã vai te usar como um canal de cura na vida de outra pessoa. Fala para o irmão do outro lado, por favor, diga: o que Deus está curando você hoje, amanhã Ele vai te levantar como um canal de cura na vida de outra pessoa também. Você crê assim, irmãos? Nós estamos olhando para Jesus, vivendo a nossa história aqui na terra. E eu quero falar
de 5 fases do processo da cura emocional. Pastor, faz uma oração para Deus me curar da depressão. Espera aí, você vai entender que a cura da depressão é um processo diante de Deus. Ela tem 5 fases, e ela se assemelha a uma ferida natural. Quantos irmãos, irmãs já cozinharam numa panela, no fogão, ou normalmente a gente faz isso, e eu já fiz muito. A gente coloca algo no forno, e a gente vai tirar daqui a pouquinho, bate a mão errado lá, e quando vê, dá uma queimada. Tem alguém que já queimou a mão aqui no fogo? Tem alguém aqui que eu já queimei a mão no fogo? Irmão, eu estou vendo a igreja inteira já se queimou, glória a Deus. Então você já sabe do que eu estou dizendo. Existem 5 fases aqui, ó. Presta atenção, olha para mim. Toda ferida tem 5 processos: dor, exposição, tratamento, cicatrização e cura. Todo o processo de cura, todo o processo da cura emocional, ela vai seguir o mesmo lugar: a dor, a exposição, o tratamento, a cicatrização e a cura. Logo, irmãos, a cura é um processo. Já aconteceu, e eu me lembro de eu colocar no forno uma forma de frango, e abri o forno e fui pegar com o guardanapo, sem querer coloquei a mão na gradinha. Eu não sei se já aconteceu com você. E queimou aqui. E quando queimou, a primeira coisa que aconteceu, não, você sabe, a primeira coisa é a dor, irmão. A dor denuncia a ferida. Quando não dói, é uma reação anormal. Então, se você se queimou, se cortou e não doeu, é porque algum problema tem. Então, sentir dor é a primeira reação de que algo anormal aconteceu. A segunda coisa é que depois que você vê que você queimou, agora vem a segunda fase chamada exposição. Na queimadura, aquele machucado, ele vai tirar a pele. E se eu olhar para aquilo ali e ficar exposto e eu não cuidar, e eu não tratar, olha, irmão, aquilo pode inflamar, pode infeccionar. Então entrou para o terceiro ponto, que é o tratamento. A dor, a exposição e o tratamento. Às vezes o tratamento, ele é ruim, porque para tratar vai ter que colocar a mão na ferida. Na queimadura, eu não sou médico, eu não sou enfermeiro, mas na queimadura, normalmente tem que limpar a ferida. Quando está começando a formar aquela casquinha, tem que tirar, e tem que limpar. Então isso é expor, e às vezes na exposição dói, é ruim, incomoda. Assim acontece também no tratamento emocional, irmãos. Existe no tratamento emocional a necessidade de deixar Deus colocar o dedo na ferida, expor. E depois Deus começa a tratar com a cicatrização. Você já olhou para alguma coisa que você, algum lugar no teu corpo, você queimou, cortou, e você diz assim, olha, eu tenho a ferida, eu tenho a marca. A cicatrização já significa que você está vencendo o processo. E depois, o último, é a cura. É quando você olha e vê a cicatriz e passa a mão e não sente mais dor nenhuma. O processo, irmãos, é igual. Então, irmãos, a cura emocional é um processo. Mas olha, presta atenção, olha aqui para mim no que eu vou te ensinar. Para a cura espiritual, você recebe Jesus.
Para cura emocional, você se expõe à presença de Jesus. Para cura espiritual, você se expõe e recebe Jesus, crê em Jesus. Mas para cura emocional, você vai ter que entrar num processo diário de cura. Irmãos, a nossa vida espiritual é a resposta para a nossa cura emocional. Então talvez você esteja aqui hoje me ouvindo, precisando de restauração, talvez por causa desses 3 pontos que eu falei: rejeição, abandono, traição. Ou talvez se diga, pastor, é outra coisa, mas também abalou meu emocional, e está me levando para um lugar de depressão. A resposta para a tua cura é a presença de Deus. A presença de Deus manifesta um poder para restaurar você. Na presença de Deus, o Senhor, Ele restaura você, Ele coloca você de pé de novo, Ele te dá ânimo, Ele te dá vigor, Ele te faz levantar e faz você continuar na vida. Existe um poder que é sobrenatural, que vem da presença de Deus para tratar você diariamente. É quando você vai na presença de Deus e o Senhor olha ali e diz: eu preciso botar o dedo na ferida de novo, vamos tirar as cascas e vamos colocar o remédio certo. O Espírito Santo sabe o remédio certo para tratar você. Ele tem o bálsamo que cura a tua ferida, ele tem o remédio certo para dar a dose certa para tratar você, irmãos. E Ele vai fazer isso, queridos, todo dia. Pastor Jefferson, eu não posso fazer um tratamento para depressão usando medicamento. Escuta, olha para mim, pode. E se você está fazendo, continua. Mas você não pode ficar remediado para sempre. Medicado para sempre. Tratamento de depressão é uma fase. E normalmente se usa remédios para depressão quando fisicamente tem algo que não está correto. Então o médico vai compensar o que o seu organismo não está funcionando, não está gerando, para ativar os hormônios corretos. Pastor, e se eu for para terapia? Além do psiquiatra, eu for para um psicólogo, um psicoterapeuta, ótimo, irmãos. O Senhor deu sabedoria para as pessoas. Mas eu vou te dizer, o medicamento não cura, a terapia não cura, mas o Espírito Santo te sara, o Espírito Santo te restaura. Então Deus pode usar tudo que for necessário para tratar você. Mas hoje eu quero dizer que a cura verdadeira para a depressão, a verdadeira, está no encontro diário com a presença de Deus. O encontro diário com a presença de Deus. E ali, você vai ter que voltar a mostrar para Deus tua dor. Não, mas Deus já conhece minha dor. Mas você vai ter que se abrir. Um dos processos da cura, da depressão, é quando a pessoa fala da dor. E aí você vai falar na presença de Deus. Deus é isso, é a rejeição. Senhor, é o abandono afetivo, é a traição. E ali você vai expor aquilo que aconteceu. E você vai deixar o Espírito Santo tocar com o tratamento, e às vezes é um incômodo, você vai chorar. Mas depois vem o tempo da cicatrização. E daqui a pouquinho, quando Deus te curar, ainda que você se lembra, não dói mais. Aí você já foi curado pelo Espírito Santo. O Espírito Santo vai curar você. O Espírito Santo vai sarar você. Na presença do Senhor, tem um poder sobrenatural para restaurar a tua vida, para restaurar o teu vigor, para te dar ânimo de novo, para te dar alegria de vida, irmãos. Porque esses traumas condicionam você a não ter mais esperança para o amanhã, não ter mais alegria para o futuro.
não encontrar mais confiança nas pessoas, a dizer: eu nem sei mais o que vai ser da minha vida daqui para frente, eu não sonho mais. E Deus está restaurando os seus sonhos. Nós cantamos aqui, Ele está restaurando os seus sonhos e a tua visão. Fala para o teu irmão: Deus está restaurando o teu sonho e a tua visão. Então fala para o teu irmão: recebe a cura, recebe a unção de conquista, unção de ousadia, unção de multiplicação. Não, faltou teu amém aí. Você recebe? Queridos, abra tua Bíblia comigo em Isaías 53, por favor. O livro do profeta Isaías, capítulo 53. Olha o que diz. Aqui, o profeta vai mostrar o Cristo sofredor e o Cristo vencedor. O Cristo sofredor e o Cristo vencedor. Por quê? O sofredor, ele teria que viver a nossa história. O vencedor, ele tinha que vencer a nossa história. Ele sofreu e ele venceu a nossa história. Olha ali: quem creu em nossa mensagem, a quem foi revelado o braço do Senhor? Ele, Jesus, cresceu diante dele, de Deus, como broto tenro, e como uma raiz saída de uma terra seca. Pastor, eu me sinto assim, parece que eu estou habitando um deserto, eu sou uma raiz nessa terra seca, eu não tenho flor, eu não tenho folha, eu não tenho fruto, eu sou seco. Aqui, ele não tinha qualquer beleza ou majestade que nos atraísse, ou seja, eu não me sinto valorizado, eu não me sinto importante, eu não me sinto visto por ninguém, nada havia em sua aparência para que o desejássemos. Verso 3, ao Cristo sofredor, ele foi desprezado e rejeitado pelos homens, um homem de dores, e experimentado no sofrimento, como alguém de quem os homens esconde o rosto. Foi desprezado e nós não tínhamos em estima. Rejeição, abandono e traição. Mas aqui, irmão, nós vamos olhar agora para a vitória, para o Cristo vencedor. Verso 4: certamente Ele tomou sobre si nossas enfermidades é da alma, doenças emocionais, e sobre si levou as nossas doenças físicas, doenças do corpo. Contudo, nós o consideramos castigado por Deus atingido e afligido. Verso 5, olha a vitória, irmãos. Mas ele foi traspassado por causa das nossas transgressões, foi esmagado por causa das nossas iniquidades. O castigo que nos trouxe paz estava sobre ele, pelas suas feridas fomos curados. Essa é a vitória de Jesus. Aqui está a tua cura, aqui está a tua vitória, irmão. Aqui é o Cristo vencedor, levando os traumas, a rejeição, o abandono, os abalos emocionais. – 30% da população tem depressão e não sabe. Mais de 70% dos suicídios acontecem por causa da depressão. Eu não estou brincando de fazer uma pregação emocional. Eu estou determinado a dizer que Deus, Ele vai restaurar o teu interior. O Senhor vai restaurar você por dentro. Eu estou determinado, irmão, a pregar, até que essa mensagem seja ouvida a quem precisa ser alcançado, para que seja tocado pelo poder da glória do Senhor, e seja restaurado interiormente, em nome de Jesus, porque na presença do Senhor,
existe um poder que te levanta, que te restaura, que te coloca de pé, que te faz continuar. Levanta a tua mão, profetiza na vida do teu irmão, diga: eu profetizo que na presença do Senhor há um poder sobrenatural e espiritual para renovar você, que vai te restaurar, vai te levantar, vai te colocar de pé e vai fazer você continuar os propósitos que Deus tem para a tua vida, em nome de Jesus. Irmãos, você não consegue mudar o passado, mas você pode se expor diariamente ao tratamento, e é um processo. Olha aqui para mim, não adianta resistir. Está fazendo um tratamento médico, continue até o médico falar que você tem que parar. Está indo no psicólogo? Vai. Está indo no psiquiatra? Vai. Está indo no psicoterapeuta? Vai. Mas a tua cura definitiva está na presença do Senhor. Então olha aqui para mim, por favor. 5 processos da cura. É aqui, ó. É de joelho no chão. É figura de linguagem, viu, irmão? Se você não puder dobrar o joelho, não precisa ser de joelho dobrado. Isso aqui significa oração. Todo dia. Todo dia. Expõe o teu coração. Fala da dor. Um dos tratamentos para depressão é expor a dor. Olha aqui para mim, presta atenção. Tem coisa que você diz: eu queria sentar com um pastor para contar um pouquinho da minha história, para contar da minha vida. Por mais que você queira se abrir, mesmo assim tem coisa íntima que você não vai falar para mim. Não vai. Você vai falar só o que eu posso saber. Tem coisas que eu não posso saber que você nunca vai contar. Você não vai ter coragem. Mas diante do Senhor, Ele conhece o teu íntimo. Jesus, Ele sabe que está dentro de você. A Bíblia diz que antes mesmo de uma palavra sair da nossa boca, Ele já nos conhece. Ele sabe o nosso assentar, o nosso levantar. Ele conhece você por dentro, mas você precisa falar com Ele. Então, irmão, vai na presença de Deus, lá sozinho, no teu quarto, lá onde você puder estar um tempo e dizer: Senhor, essa é minha dor. A segunda fase é a exposição. Exponha mesmo. Senhor, eu sinto ainda isso. Eu estou sentindo que se eu ficar abafando isso dentro de mim, uma hora isso aqui vai inflamar, vai infeccionar e vai piorar. Terceiro, me trata, Pai. Espírito Santo, vem me curar. Me trata. Me trata. Trata. Coloca o remédio certo. Muda. Transforma. Libera o poder para me curar. Quarto, Senhor, cicatriza isso dentro de mim. Quinto, olha para aquilo que Jesus já fez e diz: eu já estou curado. Eu recebo a cura em nome de Jesus. Pelas feridas do Senhor Jesus eu fui curado. Pastor, isso é uma vez só? Não, irmão, eu vou aconselhar você a fazer igual a ferida normal. Quando eu queimei, eu fui pegar o frango ali no fogão. Não foi no outro dia que estava curado. No outro dia doeu mais. E no outro dia doeu mais. Antigamente a gente tratava com mertiolate e doía muito. Hoje mercúrio nem dói. Então tem uma fase que tem que passar pela dor, e não acontece a cura de um dia para a noite, irmãos. Mas é assim: num dia estava doendo, no outro dia estava doendo, no outro dia está doendo, no outro já diminuiu. No outro dia diminuiu menos. No outro começou a formar uma casquinha. No outro dia formou uma casquinha inteira. No outro a casquinha sumiu. Depois de mais de uma semana, a casquinha saiu. E aí eu vi a cicatriz. E depois, irmão, da cura, eu vou ter que colocar o frango no forno, porque eu até esqueci da dor. Eu não tenho medo mais de me relacionar com as pessoas, porque Deus me curou. Se exponha todo dia
ao tratamento do Espírito Santo, ao médico dos médicos, ao psiquiatra dos psiquiatras, aquele que sabe exatamente onde tocar, onde você não fala para o marido, não fala para a esposa, não é capaz de falar para um filho, não é capaz de falar nem para um pastor. Fala para ele, fala para o Espírito Santo. Ele é o maior interessado em sarar você. Tem cura para você na presença de Deus. Tem cura para você na presença de Deus. Pastor, mas se eu estiver lá lembrando da dor, logo eu vou lembrar o que me causou a dor. Chegamos para a questão. Olha aqui para mim. Você vai lembrar da dor de quem causou a dor. Você vai lembrar da dor de quem causou a dor. E sabe onde está a cura? Quando você for capaz de dizer: eu perdoo o que foi feito e eu perdoo quem fez. Não, pastor, mas é muito difícil. Por isso que é um processo. Não, eu acho que isso é impossível. Por isso que é um processo. Olha aqui, irmãos, presta atenção. Jesus disse em Marcos 11:25, quando você estiver orando, se tiver alguma coisa contra alguém, perdoe-no, para que também o seu Pai Celestial lhe perdoe os seus pecados. Em Mateus capítulo 18, versos 21 e 22, está escrito assim: então Pedro aproximou-se de Jesus e perguntou: Senhor, quantas vezes deverei perdoar o meu irmão, quando ele pecar contra mim? Até 7 vezes? E Jesus respondeu: eu lhe digo, Pedro, não até 7, mas 70 vezes 7. Pastor, o que é 70 vezes 7? Lembrou, perdoa. Lembrou, perdoa. Lembrou, perdoa. Lembrou, perdoa. E como que eu perdoo? Fala para Deus. Deus é o fulano, é a fulana. Tem aí rejeição, abandono afetivo, traição. E o que eu vou dizer? Eu sei quem fez, eu sei quem me causou a dor. E o que eu vou fazer? Eu vou perdoar. O perdão não muda a vida do outro, muda a sua. O perdão não muda a história do outro, mas muda a sua. Porque a pessoa pode estar vivendo a história dela de uma forma até ilegal e incorreta, mas você vai ficar com uma paz que vem do Espírito Santo, que vai restaurar o teu interior. O Senhor vai curar essa ferida emocional dentro de você, irmãos. Você não vai ficar refém daquele que te fez mal. Escuta, tem um poder de restauração que vem da presença de Deus aqui para curar você todo dia da sua vida. Só que a cura é um processo. Ela está começando hoje. Aliás, ela vem nesses dias, nesses cultos. Eu falei do profeta Elias. Elias ficou depressivo, passou por uma prova terrível. Mas o Senhor deu pão e água para ele se levantar. E renovado na força do Senhor, ele ficou de pé. E ele voltou a caminhar para viver o propósito que Deus tem para a vida dele. Eu quero declarar que o Senhor vai renovar você hoje. O Senhor está renovando o teu vigor. O Senhor vai renovar a tua força. O Senhor vai curar o teu interior. E em nome de Jesus, o Senhor, Ele vai colocar você de pé de novo, irmãos. E você vai se levantar mais forte. Porque agora vai se levantar pelo poder do Espírito, para voltar a continuar e a viver essa história que Deus tem para você. Você crê? O Espírito Santo de Deus me falou. E aí, irmão, é algo que Ele falou comigo aqui. Você vai encontrar pessoas lá dizendo: dessa vez, o ferimento foi grave demais. A ferida foi muito grande. E eu sinto que dessa vez não dá para curar. Essa ferida foi grave demais. Esse ferimento foi profundo demais. E eu não vejo como curar. Eu não acho remédio que venha cicatrizar essa dor. Posso profetizar na tua vida?
o que Deus me mandou te falar. De Jeremias capítulo de número 30, verso 19. Abra ali tua Bíblia. O louvor já vai se posicionando aqui. Jeremias 30. Eu quero profetizar essa palavra na tua vida, porque foi a palavra profética que Deus me mandou entregar para você. Olha comigo aqui, Jeremias capítulo 30, verso 12. Assim diz o Senhor: seu ferimento é grave, sua ferida é incurável, não há quem defenda a sua causa, não há remédio para a sua ferida que não cicatriza. Mas olha o verso 17, palavra profética para você hoje. Farei cicatrizar o seu sofrimento e curarei as suas feridas, declara o Senhor. Farei cicatrizar o seu ferimento e curarei as suas feridas, declara o Senhor. Diga por mão profeticamente do lado de você e profetiza como um homem, uma mulher de Deus. Diga: assim diz o Senhor para você: eu farei cicatrizar o seu ferimento e eu curarei as suas feridas. Olha para a pessoa do outro lado, olha bem nos olhos e diz: assim diz o Senhor para você: eu farei cicatrizar o seu ferimento e eu, diz o Senhor, eu curarei as suas feridas, em nome de Jesus. Tem cura para você aqui hoje. O Senhor vai cicatrizar essa ferida. Eu não sei como você está, mas eu sei que na presença de Deus tem um poder sobrenatural para te restaurar, para te levantar, para te sarar. E está começando hoje, mas amanhã vai para o lugar da cura de novo. E depois da manhã, volta para o lugar da cura. E deixa o enfermeiro, o médico dos médicos, tratando você, até que você veja que cicatrizou e está curado. E você vai ficar de pé em nome de Jesus. Fica de pé.